Qual tem sido a qualidade da sua fé? Sabia que o tamanho dela não importa, e sim o quanto você é fiel a ela? Vamos juntos entender melhor um pouco mais sobre isso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa mãe estejam conosco. A palavra de Deus, contida na liturgia desse 27º domingo do tempo comum, nos convida a uma profunda reflexão. Na primeira leitura, encontramos o profeta Abacuque, que, confrontado pela violência e iniquidade que parecem dominar o mundo, parece que ele está vivendo hoje ainda, né? Ele se dirige a Deus com um clamor sincero e angustiado. Até quando, Senhor, clamarei eu e não escutarás? Esta é a oração do homem de fé, que não transfere o sofrimento, irmãos, mas o apresenta diante do mistério de Deus. Abacuque não compreende o aparente silêncio divino diante da maldade e da opressão, como muitos de nós, infelizmente, também passa por esse momento. No entanto, Deus lhe dá uma resposta que se torna um dos pilares da fé judaico-cristã e que ecoa até o Novo Testamento. O justo viverá por sua fé. A resposta de Deus ensina que a visão do juízo e da salvação tem um prazo definido. Mesmo que demore, espera-o, pois ele virá com certeza e não tardará. A fé, para o justo, não é a ausência de problemas, irmãos, ou a compreensão imediata dos planos de Deus, mas sim a fidelidade perseverante e a confiança na palavra e na justiça do Senhor, mesmo quando a história parece contradizê-la. Ser católico de verdade no mundo de hoje é a adesão de todo o nosso ser ao Deus que se revela, confiando em sua palavra mais do que em nossos limitados raciocínios ou nas circunstâncias visíveis que nos cercam. Confiar em Deus, irmãos, é saber que neste mundo nós teremos aflições, mas tudo tem o seu propósito, pois Deus jamais permitiria que um mal acontecesse se desse mal ele não tirasse um bem maior, que talvez não entendamos, talvez não vejamos e talvez não seja para o nosso próprio bem, mas pode edificar outra pessoa, mas sempre vai ser visando a nossa salvação. A segunda carta de Timóteo, no capítulo 1, no versículos de 6 a 8 e de 13 a 14, nos exorta a transformar a paciência esperançosa em ação missionária corajosa. São Paulo encoraja Timóteo a reavivar a chama do dom de Deus, que é o dom do Espírito Santo recebido pelo batismo e pela imposição das mãos, tanto no sacramento da ordem quanto no crisma. O dom de Deus, a graça santificante e os carismas, não nos é dado para ser guardado por covardia, ou para ser guardado só para nós no egoísmo de nossos corpos, mas para ser exercido, irmãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Paulo nos diz claramente: não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. A fé não pode ser apenas uma crença interior, mas sim uma confissão pública, uma transmissão da sã doutrina e um testemunho ativo de nossa vocação em Cristo. Somos chamados a ser, no meio da iniquidade que Abacuque se lamentava e que infelizmente ainda acontece no mundo de hoje, sinais visíveis da esperança que possuímos. Nós, cristãos católicos, devemos ser exemplos da esperança na promessa do Senhor, pois nós somos o seu corpo, a sua igreja. O mundo só vai conhecer a Deus de verdade se nós formos fiéis a Ele e fiéis à nossa fé, a fé que os apóstolos nos transmitiram e que nós também transmitimos a outros. Portanto, por isso eu perguntei no começo, como anda a qualidade da sua fé? No evangelho de hoje, no evangelho de Lucas, capítulo 17, ele diz que os apóstolos sentem uma certa dificuldade em viver a exigência do reino, por isso pedem: aumenta a nossa fé. Jesus, primeiramente, irmãos, usa uma imagem para os apóstolos e, consequentemente, para nós. Se vós tivesseis fé como um grão de mostarda, poderíeis dizer a essa moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. O tamanho da fé não é o problema é a qualidade da fé. A fé, mesmo que pequena, quando é autêntica e incondicional, tem um poder transformador que move até o que parece impossível, assim como uma semente, porque é por isso que o nosso Senhor utiliza dessa parábola da semente de mostarda. A fé que Jesus valoriza é aquela que confia plenamente no poder de Deus, superando a própria limitação.
Em seguida, irmãos, Jesus nos dá o ensinamento mais profundo do evangelho de hoje, a parábola do servo que volta ao campo. Irmãos, ele volta do campo, né? O servo, depois de trabalhar, não é convidado a sentar-se à mesa com o seu senhor para ser recompensado. Ele deve continuar servindo e, ao cumprir o seu dever, deve reconhecer humildemente: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Este trecho evangélico, irmãos, é uma correção radical à mentalidade do merecimento, ou aquela mentalidade de recompensa imediata, que no mundo de hoje eu creio que seja muito mais forte do que na época dos apóstolos. A igreja nos ensina que a nossa salvação é puro dom de Deus e graça de nosso Senhor. O serviço que prestamos à igreja, à comunidade, aos mais pobres, mesmo que seja o mais heróico do mundo, não cria um direito ou um crédito diante de Deus. Não servimos a Deus para que Ele nos pague ou nos deva alguma coisa. Servimos por amor e obediência, porque esse é o nosso dever fundamental como verdadeiros filhos e discípulos dele. Lembra que falei que na primeira leitura que, se por acaso sofremos algum mal, ainda que não entendamos, a nossa confiança em Deus deve ser a maior possível? Pois é, o mal que sofremos com toda certeza tem um propósito, tanto para nós como também para os outros à nossa volta. Por isso, o verdadeiro servo de Cristo é aquele que encontra alegria no próprio serviço e na doação de si, sem esperar reconhecimento humano ou barganhar com Deus uma recompensa. Hoje, a Igreja, em sua sabedoria esplêndida, nos oferece um roteiro seguro para a jornada da vida, ligando o Antigo Testamento no tema da fé operante. Irmãos, não tenhamos medo de levar a Deus as nossas angústias e questionamentos, diante de toda a iniquidade que infelizmente sofremos no mundo. Mas sempre lembremos-nos de que a resposta divina não é a explicação total, mas a promessa segura: o justo viverá pela fé. Reavivamos o dom do Espírito, que a nossa fé não seja de timidez, mas de fortaleza, de caridade e de moderação, como afirma Paulo, para darmos testemunho de Cristo no mundo, sem timidez, sem vergonha nenhuma. Peçamos o aumento da fé, assim como os apóstolos pediram, para realizarmos grandes obras, mas jamais nos orgulhemos disso. Ao fim de todo o serviço, permaneçamos na atitude do servo inútil, que fez apenas o seu dever de amar e servir o seu Senhor, pois ele já nos deu tudo, né, irmãos? O que mais podemos querer? Que a Virgem Maria, a mais humilde serva do Senhor, nos ajude a viver e a morrer nesta fé incondicional, nesta caridade ardente e nesta humildade radical. Que Deus abençoe você e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.